quiser começar, já pode, viu? Pronto, Jefinho, pode adiantar o slide aí. Mais. Mais. E foi aí. Volte, volte, volte. Aí. Aí. Isso aí. Pronto. Então, pessoal, a gente continua hoje na peleja aqui, na garra, na batalha, essa guerra contra a internet, com os operadores argumentativos. Aqui que tá no sofrimento hoje aqui. Então, observe. Dando continuidade, nós temos os operadores argumentativos que dão a ideia de condição ou de hipótese. Retomando, quais seriam eles? Se, caso se, contanto que, exceto se, desde que. Os verbos no subjuntivo. A menos que, a não ser que, exceto se. Ou seja, conjunções que dão ideia de condição ou de hipótese. Nós vamos ter uma aula depois sobre essas conjunções condicionais. Aliás, vamos ter aula sobre conjunções, sobre todas as conjunções. Então a gente percebe o quê? Que esses operadores argumentativos nada mais são do que conjunções e alguns advérbios que servem para dar encadeamento semântico ao texto. Olha só, o rapaz completará 18 anos de idade em dezembro e ingressará na faculdade, salvo se, nós falamos isso na aula passada, estou retomando o slide, salvo se até lá tiver de fazer uma viagem. Observe só, quando eu uso o operador argumentativo, a conjunção correta, eu dou tinta, como dizia o professor meu, eu dou tinta ao meu texto. Agora, aquela questão é usar a conjunção certa, no momento certo, com o sentido certo. Você colocar uma conjunção pensando que vai dar uma ideia, com o pensamento de trazer uma ideia. Se você colocar a conjunção errada, certamente vai ter uma ideia contrária àquela que você queria expressar. E você vai bagunçar o seu texto. Então, nós estamos falando de operadores argumentativos e na continuidade da aula ou das aulas, nós vamos falar sobre estratégias argumentativas. Observe que aqui nós temos a aula de português e a aula de redação, uma complementando a outra. Então, observe que português e redação e literatura não são três disciplinas diferentes, como algumas escolas até dividem lá no ensino médio. Tem o professor de literatura, o de português e o de redação. Quando, na verdade, é uma disciplina só. Português é gramática, literatura e produção de texto. Então, é uma disciplina só. Então, uma complementa a outra, certo? Então, esses operadores argumentativos vão ajudar de uma forma que vocês nem imaginam na questão da produção do texto de vocês. Só que, para que isso aconteça, é preciso que vocês dominem esses operadores. É essencial que faça-se isso, né? Que se faça isso, que se busque dominar. Ah, professor, é difícil. Não, eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é possível. A partir de quê? A partir da prática, do exercitar. É fundamental que se exercite. Então, olha só, outro tipo de operador argumentativo.
são aqueles que introduzem uma ideia de conformidade, ou seja, as conjunções conformativas, a conjunção adverbial conformativa. Quais são elas? Conforme, consoante, segundo, como, só que como aqui, dando a ideia de conformidade. O contraventor, conforme deixou clara a reportagem, aparece em gravações feitas pela PF. Observe, conforme. Eu poderia usar segundo o contraventor, segundo deixou clara a reportagem, e manteria o mesmo sentido. Eu poderia usar como o contraventor, como deixou clara a reportagem. Por que eu posso usar? Porque tem o mesmo valor de conformidade. Imagine se eu posso chegar e dizer assim, ó, o contraventor contanto que deixou clara a reportagem, aí você dizer, pá, peraí, aí não pode não. Aí já não dá certo. Por quê? Porque contanto que é condicional, indica uma condição, conforme, consoante, segundo, indica uma conformidade. Então eu não posso pegar uma conjunção conformativa e trocar por uma condicional sem que a frase, sem que o sentido da frase, da ideia que eu quero transmitir, seja alterado. Pode perguntar, Valéria. Valéria não, Valesca, eu acho, foi que levantou a mão aí. Foi sem querer? Ok. O povo que aperta sem querer esse negócio. Bora lá, tranquilo. Existem ainda aquelas que introduzem e indicam tempo, ou seja, os advérbios de tempo ou as conjunções adverbiais temporais. Então, olha a importância de você conhecer as conjunções, porque elas são operadores argumentativos. Olha a importância para você dar sentido ao que você quer dizer no seu texto, de você ter esse repertório de conjunções memorizados, armazenados na sua mente, para na hora usar a conjunção correta. Olha só, depois de sofrer duras repreensões, o sistema penitenciário reergueu-se como cidadão exemplar. Ou seja, depois de dar uma ideia de quê? De tempo. Logo que sofreu, dá uma ideia de tempo. Quando sofreu, dá uma ideia de tempo. Então eu posso trocar depois de, essa ideia temporal, essa ideia de temporalidade, por quando, logo que, depois que, antes que. Tá entendendo? Por quê? Porque todos dão a ideia de tempo. Então, esse momento é importante que você entenda uma coisa. Tanto essa aula serve para você construir um bom texto, uma boa argumentação, né? Dar coerência ao seu texto, dar coesão ao seu texto, quanto para você responder as questões de linguagem, de geografia, de história, de todas as disciplinas. Porque é o enunciado da questão. O enunciado da questão, a interpretação correta do enunciado da questão é que vai dizer se você vai acertar ou errar aquela questão. Cuidado com o enunciado da questão. Muito cuidado com o enunciado da questão. Se você não interpreta o enunciado, você vai errar a questão. Com certeza. E conhecer esses operadores vai fazer com que você tenha maior possibilidade de acertar as questões. Então, não é uma aula só para você escrever, é uma aula para você aprender a escrever e aprender a interpretar.
Essa é a ideia da coisa. Tá certo? Pode passar, Jefinho. Continuando aqui, ó. Nós estamos praticamente vendo as conjunções adverbiais. Olha só. O que é, então, um operador argumentativo que indica finalidade, se não uma conjunção adverbial final? Olha só. Observe. Quais são esses operadores? São as conjunções que indicam finalidade, objetivo, intuito. Para que, para, a fim de que, com o objetivo, com o intuito, com o escopo, com fito. Ou seja, tudo isso dá uma ideia de finalidade, de objetivo. A marcha não foi convocada com o intuito de defender o uso da droga, nem de longe propunha isso. Ou seja, com o intuito, com o objetivo, com a finalidade, com esse fim. Então, vamos entender o quão importante é esse assunto. Se vocês, após terminarem a aula, as duas aulas, tem geografia daqui a pouco com o professor Paulo Filho. Ao final da aula, vocês pegarem o celularzinho de vocês aí, colocarem assim, texto dissertativo argumentativo. Vai aparecer um texto lá. E vocês começarem a ler texto bem feito. Você pode pôr assim, redação nota 1000, que vai aparecer lá modelos de outras pessoas, né, que tiraram redação nota 1000 em Enem passados. E vocês vão ver que esses operadores estão presentes nos textos. Vocês podem até fazer o exercício, eu aconselho, inclusive, de circular. O que eu vou fazer agora? Eu vou circular, vou pegar uma redação nota 1000, a internet está cheinha, e vou imprimir, se for o caso, se eu puder. Se não, eu vou só aqui pegar meu celular, olhar, escrever. Se eu não posso imprimir para rabiscar, eu vou escrever todos os operadores argumentativos que eu assisti nas aulas. Por quê? Ah, mas eu esqueci quais são. As aulas estão gravadas. Ah, mas eu não estou conseguindo acessar. Vocês devem ter baixado o PDF que eu mandei. Então, é só olha, revisa e procura no texto e destaca. O exercício de hoje é esse. Eu não vou passar questões. Olha só, o exercício de hoje é esse. Após a aula, no decorrer da semana, vocês que sabem aí, desde que vocês façam, vocês vão baixar uma redação nota 1000 e vão destacar nelas, procurar os operadores argumentativos. E depois vão classificar, parecido com a questão 1 da aula passada. Não era para classificar? Né? Esse aqui é de proporcionalidade, destaquei. Esse aqui, eita, peraí, deixa eu ver aqui as conjunções, é de finalidade. Esse aqui é de temporalidade, ou de tempo. Esse aqui é de conformidade. Tá entendendo? Ah, vou fazer isso não. Eu vou perder tempo com isso não. Meu amigo, esse é um exercício essencial para que você se destaque. Você vai investir tempo nisso aí e eu garanto que você vai ficar bom nisso aí. Claro, praticando, né? Não é fazer uma vez e acabou. Não, o da aula passada, aquelas questões que eu já fiz já são suficientes. Claro que não. É exaustivamente, é dia após dia, é repetição. É assim que se aprende, é por repetição. O resto é frescura. Você aprende por repetição. Já falei inúmeras vezes, vou bater nessa tecla enquanto eu estiver vivo. Aprende-se e aperfeiçoa-se por repetição. Acabou. Você faz exaustivamente exercício daquele assunto até ficar ali top. Do outro modo, você vai sofrer. E você faz hoje, aí amanhã já não faz, acha que tá bom, aí a semana que vem não sabe mais fazer. Certo? Então o exercício é esse, a atividade é essa. Não precisa nem me enviar. Cada um
vai ter a consciência, eu vou fazer aqui esse exercício. Eu não vou saber se você vai fazer ou não. Você tem que ter essa responsabilidade. Eu vou fazer isso. Vou baixar um texto e vou começar a circular aqui, destacar os operadores argumentativos, vou escrever no caderno e na frente escrever o tipo de condição, de causa, de consequência, proporção, enfim. Façam isso. Vocês vão ver como ajudar de uma forma tremenda, tanto na produção quanto na interpretação das questões. Tá certo? No decorrer das aulas, nós vamos ver ainda estratégias argumentativas, vamos ver análise textual, né? Então não se preocupem, vai dar tudo certo. Agora, eu preciso que vocês se ajudem, não é nem me ajudem, é se ajudem. Façam os exercícios, façam o que é orientado aqui, por todos os professores. Do contrário, vocês vão estar perdendo tempo, né? Porque vai ficar consolidado o aprendizado. Então, nós temos ainda os que introduzem proporcionalidade, a proporção ou concomitância. Quais são esses? A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto maior, maior, quanto melhor, melhor, quanto pior, pior, e por aí vai. Nada mais do que as conjunções proporcionais, as conjunções adverbiais proporcionais. Olha só que legal. À medida que mais policiais entraram na perseguição, ficou fácil derrubar o brasileiro no chão, tornando-o, aliás, torturando-o até deixá-lo inconsciente. À medida que, a proporção que, posso fazer a troca, e à medida que, por a proporção que, sem que haja nenhuma perda semântica, nenhuma perda de sentido. Tranquilamente. Agora, se eu quiser trocar por uma conjunção condicional, por exemplo, aí vai mudar o sentido da frase. Vai alterar todo o sentido da frase. Tá certo? Pode passar. Não, embaixo tem outro. Os argumentos ou os operadores argumentativos que indicam ou que dão ideia de prioridade ou de importância, né, de relevância, visando também a ênfase ou a focalização. Observe, primeiramente, principalmente, em primeiro lugar, primeiro, antes de mais nada, acima de tudo, sobretudo, por último. Então, todos esses operadores argumentativos dão essa ideia aí de priorizar ou de enfatizar, mostrar a importância. Sobretudo quando o assunto é gramática, entramos num terreno escorregadio. Ou seja, em primeiro lugar, quando o assunto é gramática, primeiramente, quando o assunto é gramática, antes de mais nada, quando o assunto é gramática. Está entendendo? Essa questão semântica dos operadores argumentativos, essencial, 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 para que vocês produzam e interpretem os mais diversos tipos de texto. Olha lá, Jefinho. Deixa eu baixar aqui que o bicho ficou lá em cima. Existem ainda os operadores argumentativos que sintetizam uma ideia anterior, marcando um desfecho. O que é sintetizar? O que é síntese? É resumo. Sintetizar, então, é resumir. Existem operadores argumentativos que resumem a ideia anterior. Gente, vou insistir. Esses operadores argumentativos, vocês têm que imprimir esse PDF aí e espalhar dentro de casa. Por enquanto for parte que você ande. Para você estar direto vendo aquilo ali. Dando uma olhadinha. Estruturar isso aí, saber usar no seu texto,
Cara, meu Deus, é importante demais. Então é necessário que vocês tenham o domínio dessas conjunções. Nós vamos ter uma aula de conjunções. Assim que eu terminar essa parte aqui que eu estou programando, a gente dá uma aula de conjunções para a gente rever isso tudo, certo? Para enfatizar e vamos exercitar, porque você vai perceber na prática, depois da escrita, quanto conhecer os operadores e saber usar o operador certo para dar o sentido certo à sua frase, vai mudar a sua maneira de escrever e suas notas na escola, em produção de texto, vão mudar. E, consequentemente, na produção de texto, lá na redação do Enem. Né? Agora é um passo a passo, claro. Não é, você vai dormir hoje e acorda amanhã um escritor. Não é assim que funciona o negócio. É bem mais. O caldo é bem mais grosso e o caroço é bem mais embaixo. Mas dá certo. Persistência dá certo. Olha só. Você escreveu tal, tal, tal. Aí você vai concluir a sua redação. Em suma, tal, 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 tal. Em síntese, tal, 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 tal. Dessa maneira, afinal, em resumo, recapitulando. Ou seja, você retoma uma ideia anterior. Em síntese, você resume o que você falou. Resume a ideia anterior. Enfim, observe quanto é importante isso. E saber usar em cada parágrafo, claro. Por exemplo, se você usa, em suma, um parágrafo do desenvolvimento, como assim? Se você vai usar para concluir, por exemplo, o seu texto, você tem que usar um parágrafo, um operador que deu ideia de conclusão, que mostre para o seu leitor que você está concluindo o texto. Em suma, é essencial. Tá certo? Então, é saber usar o operador argumentativo no parágrafo certo, na hora certa. É esse cuidado que tem que ter. O Brasil é. O Brasil, infelizmente, é cercado de corruptos. Pessoas incapazes de exercer a administração de um país como o nosso, tão equipado de qualidades naturais, as quais, se bem usadas, alavancariam nossa economia, tornando-nos grande potência mundial. Enfim, precisamos de de novas pessoas no poder com ética. Observe que esse enfim, além de indicar o final do pensamento, ainda serve para retomar, de certa forma, a ideia anterior, sintetizar o que foi dito anteriormente. Tanto sintetiza quanto conclui o raciocínio. Tá certo? Outro operador argumentativo muito usado são aqueles que servem para esclarecer ou para exemplificar, ou ainda para retificar. O que é retificar? Né? Questão de ortografia. Existem as palavras retificar e ratificar. Ré e rá. Retificar é corrigir. Ratificar é confirmar. Então, cuidado para não usar a palavra com sentido diferente daquilo que você quer expressar. Certo? Você fala em retificação, é o mesmo que correção. Ré, correção. Rá, confirmação. Tá ok? Quem são eles? Ou seja, isto é, vale dizer ainda, a saber, melhor dizendo, quer dizer, ou melhor, ou antes, na realidade. Aliás, por exemplo, então todos esses são argumentos que esclarecem, exemplificam, retificam, tá certo? Olha só o exemplo para vocês ficarem mais captarem melhor a informação. A pena para quem casa é de prisão perpétua, pois o juiz, ou melhor,
O padre sempre finaliza a sentença dizendo: até que a morte nos separe. Observe só. Quando ele diz o juiz, ou melhor, quando ele diz ou melhor, olha só, ele está retificando, ele está corrigindo, ele está dando uma ideia de explicação ou exemplificação. Tá certo? Ele diz o juiz, aí corrige. Ou melhor, o padre, tá certo? Importante, gente, importante demais que vocês tenham conhecimento desses benditos operadores argumentativos. A vida de vocês no tocante a escrever nunca mais será a mesma. Podem ter essa certeza. Porque vocês vão ter muito mais repertório para introduzir os parágrafos ou para fazer a coesão dentro dos parágrafos. Essencial. Vou passar, Jeff. Contraposição. Olha só. Quais você tem aí? De um lado, de outro lado, por outro lado. Então, há uma contraposição nos argumentos. Observe. O mundo tão desigual, tudo é tão desigual, ou, de um lado, esse carnaval, de outro, a fome total. Um trecho da obra de Gil Vicente. De um lado, de outro. Por um lado, por outro. Você vai explicando tal. Por outro lado, certo? Então, aí é onde mora a contraposição. De um lado, existem as pessoas mesquinhas. De outro lado, ou por outro lado, existem as pessoas de bem, que gostam de ajudar, sinceras, enfim. Contraposição. Posições contrárias na sua argumentação. Existem ainda os argumentos decisivos que dão golpe final em argumentos contrários. Aliás, além do mais, além de tudo, ademais. Então, esses são alguns dos que vocês podem utilizar com esse sentido. Né? Pessoas bonitas, ricas e cultas circulam muito bem dentro da sociedade. Aliás, quem não gostaria de ter tais predicados? Então, golpe final na argumentação, golpe decisivo. Pessoas bonitas, ricas e cultas circulam muito bem dentro da sociedade. Aliás, quem não gostaria de ter tais predicados? Bora, Jefim. Saindo do campo dos operadores argumentativos e entrando no campo dos pressupostos e subentendidos. Deus do céu, isso aí é importantíssimo para a interpretação. Os operadores são essenciais para a interpretação e para a produção, principalmente. Os subentendidos, os pressupostos, são essenciais demais para a interpretação de texto. Então, muita atenção agora. Quem já estava atento, reforça a atenção. Quem não estava atento, tira o dedo do nariz e presta atenção. Olha só, pressupostos e subentendidos. O que são isso? Esses dois conceitos, eles são importantes para compreendermos bem o texto. Afinal, sempre há informações implícitas em um texto, que podem ser propositais ou não, facilmente percebidas ou não. Então, observe que pressupostos e subentendidos já está no campo da interpretação. Nós vimos aqui uma aula sobre compreensão e interpretação. Vocês lembram, né? E vimos que são coisas diferentes.
A compreensão está num campo mais raso, a interpretação está num campo mais fundo, mais profundo. Eu posso dizer que a interpretação está mais, a compreensão está num campo mais superficial, né? Está ali no texto. A compreensão trata de compreender as informações explícitas que estão no texto, claramente ali, tranquilas, escritas, enquanto a interpretação está no campo das ideias ou das informações implícitas, ou seja, que não aparecem claramente no texto. Pressupostos e subentendidos tratam exatamente dessas informações implícitas. Então, aqui nós entramos agora no campo da interpretação novamente. Certo? Tá com o dedo, Jefinho. Olha só. Segundo Platão e Fiorin, e Platão, esse Platão não é o Platão filósofo, é o Platão escritor de português, né? Que ele faz dupla com Fiorin, são dois escritores. Segundo eles, pressupostos são ideias não expressas de maneira explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões. Olha só. Ideias não explícitas, ou seja, algumas palavras dentro de algumas frases carregam informações implícitas que não estão ali. Algumas palavras dentro de algumas frases carregam informações implícitas. Algumas frases dentro de alguns parágrafos carregam informações implícitas. Alguns parágrafos dentro de alguns textos carregam informações implícitas. Então, conhecer os pressupostos e os subentendidos, os seus conceitos, vai me ajudar bastante em algo que muita gente hoje apanha, seja em prova de IF, lá no exame de seleção, quem está no nono ano, aliás, quem faz prova de IF no nono ano, seja no Enem, seja em concurso público, seja em qualquer tipo de texto que você tenha que ler. Muitas vezes, uma mensagem um pouco mais elaborada que você encontra numa revista, você tem dificuldade de interpretar. Por quê? Porque falta os elementos essenciais à interpretação. Não é pegar o texto assim, vou interpretar. Existe toda uma preparação, existem dicas, técnicas, e se estuda conceitos que a gente estuda para poder melhorar a nossa interpretação. Se você não tem ainda essa habilidade de interpretar com facilidade, talvez só lhe falte essas informações que nós a gente vem trazendo nas aulas passadas e agora. Esses conceitos de pressupostos, esses conceitos de operadores argumentativos, conceitos de compreensão e interpretação. A partir daí, exercitando, com certeza vocês vão melhorar muito na interpretação do texto. Vocês vão perceber isso no dia a dia. Olha só. Então, o que eu já sei? Os pressupostos são informações implícitas, ou seja, a informação não está ali claramente. Eu tenho que inferir, deduzir o que o autor quis dizer. Tá certo? Olha só. A população manipulada supõe que o país vai progredir com um novo presidente. Olha, observe que o verbo supor está destacado aí. Então, o verbo supor, ele indica que o sujeito da oração, que é quem? A população, considera verdadeiro o conteúdo. Ou seja, que o país vai progredir com um novo presidente. Só que, no entanto, é possível facilmente pressupor que o autor da frase não concorda com isso.
Na frase, o autor diz que não concorda? Não diz. Qual parte, Raimundo? Posso sim, só quero saber qual parte. Do exemplo aí? Ok, vamos lá. Eu tenho um exemplo aí, ó. A população manipulada supõe que o país vai progredir com o novo presidente. Isso, alguém escreveu essa frase. Tá certo? Então, esse verbo supor, quando o autor da frase usou o verbo supor, a gente percebe que a população, a informação que, olha só, a informação do texto, a informação explícita que eu tenho no texto, qual é? Que a população manipulada supõe que o país vai progredir. Isso é o que a população imagina. Só que esse verbo supor nos faz pressupor que o autor da frase discorda disso. Ou seja, ele não supõe que o país vai progredir com o novo presidente. A população acredita, mas ele não. O autor da frase pensa totalmente ao contrário. O que é que está nas linhas do texto? Nas linhas do texto, informação explícita está que a população manipulada acredita que o presidente vai ajudar o país a progredir. Essa é a informação que está no texto. A população manipulada acredita que o país vai progredir com o novo presidente. Só que quando o autor da frase inclui o verbo supõe, ele já deixa, não claramente, mas faz você pensar, supor, pressupor, deduzir que ele é contra, que ele não acredita nisso. Quando ele diz a população supõe, ou seja, ele supõe, eu não. A população manipulada supõe isso, eu não. Então, essa informação que eu não, que o autor é contra, não aparece aí. Por que, que não aparece? Porque é uma informação implícita. Ou seja, é pressuposto. Entender o que é pressuposto é algo que o autor tenta dizer, mas não diz claramente. Ele não escreve claramente. Você tem que olhar os detalhes para poder perceber, né, que aí, naquela informação, existe outra informação embutida, implícita, escondida. Tá certo? Tranquilo aí, Raimundo? Vai passar, Jefinho, a gente dá continuidade, os pressupostos. Olha só, vamos trazer mais exemplos, pelo celular que é sofrimento, mas era certo. Vamos trazer mais exemplos para que vocês compreendam melhor. Olha só, certos adjetivos e certos numerais são marcadores de pressuposição. Ou seja, trazem uma informação implícita. Olha só, o Chevette foi meu primeiro carro. Essa é a informação que está explícita. O Chevette foi meu primeiro carro. Eu até destaquei primeiro. Qual é a informação que está por trás disso? Que a pessoa que disse essa frase, que escreveu essa frase, teve outros carros depois do Chevette. Está dizendo assim? Está dizendo, depois do Chevette eu tive outros carros? Não está dizendo. Está dizendo, o Chevette foi meu primeiro carro. Então, ele pode pressupor que depois do Chevette vieram outros carros. Isso é pressuposição. É ir além do que está escrito. Quando alguém diz assim, por exemplo, eu vi Jefinho hoje na rua, ele estava cabisbaixo. Qual é a informação que tem no texto? Vi Jefinho na rua e ele estava cabisbaixo. Essa é a informação clara que está ali nas linhas do texto. Mas, o que eu posso deduzir? O que eu posso pressupor? Se ele estava cabisbaixo,
ele estava triste. Geralmente, se você anda cabisbaixo, borocochô, você está triste. Na frase que eu citei, não dizia que Jefinho estava triste. Não dizia, hoje eu vi Jefinho triste. Eu vi Jefinho cabisbaixo. Pelo meu conhecimento de mundo, eu pude inferir, eu pude deduzir, eu pude pressupor que Jefinho estava triste. Estão entendendo o que é pressuposição? Olha só, a loja foi vítima de novos furtos. O adjetivo novos dá uma ideia de quê? De pressuposição. Se foi novos, se são novos furtos, eu posso inferir que havia sido furtada outras vezes. Estão entendendo o que é pressuposto? É uma ideia que não está ali explícita, mas que é possível deduzir. Pressupor. Olha só, o time de Pedro Bandeira aí, ó. O Vasco é o último colocado na tabela. Tadinho, sempre, sempre. É sofrimento. O que é o pressuposto que eu tenho aí? Há outros times à frente do Vasco. Na informação não tem assim, ó. Há outros times na frente do Vasco. Não tem isso na informação. Mas tem que ele é o último. Então, se ele é o último, a gente pode pressupor que existem outros na frente dele. À frente dele. Tá certo? Se eu disser assim, ó, pessoal, Jefinho parou de fumar. Olha a informação que eu tenho nas linhas do meu texto. Jefinho parou de fumar. Essa informação explícita, clara, tá ali na cara, igual papeira. Jefinho parou de fumar. Beleza. Essa é a informação. Qual é o pressuposto aí? Bem, se ele parou de fumar, eu posso pressupor que algum dia Jefinho fumou. Ele parou agora, mas antes ele fumava. Só que no texto não diz que antes ele fumava, diz que ele parou de fumar. Tá certo? Marcadores de pressuposição ou marcadores de pressupostos. Certo? Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. Outro tipo de marcador de pressuposição são os advérbios, por exemplo. Olha só um exemplo aqui. Os resultados da pesquisa ainda não chegaram até nós. Esse ainda, destacado, esse advérbio ainda, me dá uma ideia de quê? Que os resultados já deveriam ter saído. Ou que vão chegar. Olha, não chegaram, mas vão chegar. Se ainda não chegaram, é porque ainda não saíram. Ou já deveriam ter saído. As notas do Enem, vocês já sabem? Não, não chegaram até nós. Aí você diz, aí você pensa, porra, já deveria ter chegado. Já deveria ter saído. Tá entendendo? Quando você volta a estudar? Um advérbio de tempo. Quando você volta a estudar? Eu digo, Jefinho, quando você vai voltar a estudar? Ora, se eu faço essa pergunta, Jefinho, vocês, alguém que está de lado, imagina o quê? Pressupõe o quê? Que Jefinho já estudou há algum tempo, mas agora ele não está estudando, ele parou. Por algum motivo ele parou. A minha pergunta, quando você volta a estudar? Ei, de fuleiragem aí, negócio de Inter, pai. Já tinha até esquecido isso. Quando você volta a estudar? Então, pressupõe que Jefinho um dia estudou. Né? Olha só, Jefinho. Pode passar, Jefinho, o slide aí. Jefinho rindo do Flamengo, que perdeu para o Inter. Mas o mesmo Flamengo ganhou de 5-1 do São Paulo dele. Tá entendendo? Então não tem motivo para estar rindo. Meu Deus do céu. É igual o Vascaíno vir rindo do Flamengo agora. Tem Mais condições. Às vezes se perde, às vezes se ganha, né? Então, é igual o Vascaíno vir rindo do Flamengo agora. Lá na Série B, quase para a Série C, aí os caras estavam rindo. Futebol é massa. Vamos lá. Mas tem que dar um gostinho pros outros times também, rapaz. Já ganhou um bocado dele, tem que dar pelo menos a esperança. Olha, volta aí. Observe. Outro detalhe, ó. Com palavras denotativas Eu também acho há. que a LC nunca mais vai esquecer do jogo de ontem. Sai daí, miserável. Presta atenção. Abraço, amiga Ednardo, viu? Sim, é de nada. Aí, rapaz, tô dizendo, ó. Vascaíno, ó. Olha. Olha aí. Meu Deus do céu. Quando você vê. Quando você vê
um vascaíno rindo do flamenguista porque perdeu um jogo, aí você fica sem entender porque que o mundo tá bagunçado. Mas vamos lá, voltei para casa, não terminei essa aula não. Com palavras denotativas. Foi só 4-0. Observe. Com a ideia de inclusão, que, por exemplo, inclusive, ainda, menos, até, também, nem mesmo. Tudo isso aí dá uma ideia também de pressuposição. Olha o exemplo. Até as mais eminentes autoridades políticas demonstraram sua revolta contra aquele ataque terrorista. É que eu pressuponho que outras pessoas já tinham demonstrado essa revolta. Quando se fala assim, até as autoridades, quer dizer, além deles, pressuponho que outras pessoas, né, comuns, vamos dizer assim, já tinham se irritado, se revoltado com o tal ataque. Só que no texto não diz isso. No texto não diz que outras pessoas tinham. Eu é que tenho que inferir. Eu que tenho que pressupor a partir da informação. Vamos para outra. Meu filho, segure que eu quero terminar esse slide já já. Com ideia de exclusão. Apenas, só, Tem tempo, somente. LC, ainda. Ainda tem um Beleza. tempinho, viu? Show de bola. Só, somente, exceto, menos. Então, tudo isso aí são marcadores de pressuposição. Observe. Só servimos champanhe na festa. Você chega na festa, tem essa praça. Chega na formatura do seu colega, então, enfim, no aniversário tem lá. Só servimos champanhe, ou então na festa mesmo. Só servimos champanhe. A frase que está lá é essa. Você vai pressupor o seguinte: nenhuma outra bebida não vai aparecer. Nem espere vinho, nem espere uísque, nem espere cerveja. Só champanhe. Na frase, não está dizendo assim, ó, não servimos cerveja, não servimos uísque, não servimos refrigerante. Na frase não está dizendo isso. Na frase diz somente. Só servimos champanhe. Aí você vai ter que inferir, que deduzir, que pressupor que nem adianta ir atrás de outra coisa que não vai ter. Como isso, só servimos champanhe. Chega no bar e diz, ei, traga aí uma Brahma. Meu amigo, só servimos champanhe. Então não vai servir outra coisa. Nem uma escolzinha. Meu amigo, não, só você. Quer dizer, a mensagem está lá. Cabe a você agora fazer as suas deduções. Outra possibilidade. Certas formas verbais que indicam mudança ou permanência de estado. Aí são os verbos que indicam estado, verbo de ligação, né? Permanecer, continuar, tornar-se, vir a ser, ficar, passar, aderir, enfim, deixar. E vai-se embora. Dengue vira epidemia no Rio. Essa é a informação que está no texto. Qual é a informação que está além do texto? Que eu posso pressupor? Que a dengue não era risco de epidemia. Virou. Agora é. Mas antes não era. Só que não está dizendo assim, a dengue que nunca foi risco, começou. Não está dizendo isso. Está dizendo dengue vira epidemia. Então você vai pressupor que se virou, é porque antes não era. A doença já existia, né? Um mosquitozinho aqui e lá, um focozinho aqui e lá, mas não tinha virado epidemia. Tá certo? Só que na frase, eu insisto, não diz isso. Não diz isso. A frase diz que virou. Você vai ter que interpretar, pressupor que antes não era. Virou agora. Antes era uma doença que estava sob controle. Tá certo? Enfim, tá com o dedo. Certos verbos que indicam um ponto de vista sobre um fato, como pretender, supor, alegar, presumir, imaginar, por aí vai. Os jornalistas imaginam que nada do que fazem e dizem terá consequências. Essa é a frase. Ou seja, o que posso supor ou pressupor? Para os jornalistas, o que eles dizem não tem importância. Eles acham que não vão afetar as pessoas com suas declarações. Né? Então, esse é um caso, mais um caso clássico de marcador de pressuposição. Ou seja, para os jornalistas,
não vai fazer diferença. Mas para o autor da frase, esse fato é falso. Para o autor da frase, vai fazer diferença sim. Então, isso é o que a gente pode pressupor a partir do verbo imaginar. Sexto, orações adjetivas, explicativas e restritivas. O período composto por subordinação apresenta dois tipos de orações adjetivas, que são esses aí, as explicativas e as restritivas. Tá certo? O detalhe básico entre elas é que uma é separada por pontuação, as explicativas vêm entre pontuação, entre vírgula, entre travessões, mas as restritivas não têm acentuação. Mas também existe a questão semântica. Olha só. Os índios brasileiros que abandonaram suas tradições estão em fase de extinção. Pela pontuação, todos os índios abandonaram suas tradições. E por isso estão em fase de extinção. Esse que abandonaram, essa oração adjetiva explicativa, está explicando que todos os índios abandonaram as tradições e por isso mesmo, em consequência disso, estão em fase de extinção. Só que eu tenho o exemplo de baixo, a mesma frase sem pontuação, que já é restritiva. O valor semântico já é, olha só, é a mesma frase, são as mesmas palavras, a única diferença é o valor que é atribuído pela vírgula. Tá certo? Na segunda frase, na primeira frase, nós temos uma explicação, explicando que todos os índios abandonaram as tradições e vão ser extintos. Na segunda frase, há uma restrição. Os índios brasileiros que abandonaram suas tradições estão em fase de extinção. Ou seja, no primeiro exemplo, com a vírgula ou com as vírgulas, todos os índios abandonaram as tradições e por isso estão em fase de extinção. No exemplo 2, somente os índios que abandonaram as suas tradições é que vão pagar o preço, é que estão entrando em extinção. Então, olha a diferença. Uma diz que todos abandonaram, portanto, estão em extinção. Outros diz que nem todos abandonaram, mas aqueles que abandonaram estão em fase de extinção. Uma explica e a outra restringe, a outra individualiza. Tá ok? Orações adjetivas, explicativas e restritivas. Mais uma, Jeff. Certas conjunções. E também preposições. Preposições e conjunções são duas classes de palavras invariáveis que servem para ligar palavras ou orações. Quando entramos em contato com seres inteligentes de outros planetas, os presumíveis mistérios acerca de sua existência serão esclarecidos. Olha só, o que eu posso pressupor daí com essa frase? Quando entrarmos, que nós nunca entramos, que nunca houve contato. Quando isso acontecer, aí sim, tudo será esclarecido. Então, esse quando não diz claramente que nunca houve contato, né? Mas quando acontecer, posso presumir isso, quando acontecer, tudo isso vai ser esclarecido. Enfim, adianta aí. Gente, falta só alguns slides, uns 2 ou 3, eu acho, para encerrar, para não ficar devendo. Vamos, volta. Aí. E pode, Jefim. Pronto. Jefim ficou nervoso aí. Aí. Jefim se empolgou. Agora vamos entrar nos subentendidos, para a gente encerrar. Eu estava vendo, a quantidade de slides estava faltando. Bem pouquinho, está terminando. Subentendidos ainda estão no campo das informações implícitas. Os subentendidos são mensagens implícitas deduzidas subjetivamente pelo interlocutor. Ou seja, juntamente por essa ideia de dedução, justamente, os subentendidos de uma declaração, elas podem ou não ser verídicos. Podem ou não ser verídicos. Por quê? Porque é muito subjetivo. Ou seja, os subentendidos são insinuações escondidas por trás de uma afirmação. Eu grifei de azul aí, eu destaquei de azul, para que vocês foquem nessa parte aí. O que são subentendidos? São insinuações
feitas a partir de afirmações. Vamos aos exemplos. Ana diz assim, ó, vamos ao cinema? Aí Carlos diz, mas está chovendo. Quer dizer, possível subentendido. Nessa resposta de Carlos, a gente pode subentender que ele não quer ir ao cinema. Né? Vamos ao cinema? Não, mas está chovendo. Aí quer dizer, Ana, se ela for esperta, ela vai subentender que Carlos não está querendo ir ao cinema. Um diálogo entre o marido e a mulher. O marido diz assim, ó, está muito frio lá fora. A esposa, se for inteligente, ela diz, tudo bem, vou fechar a porta. Ou seja, ela subentende, né? Pela afirmação dele, ela vai deduzir que o marido quer que ela feche a porta. Você chega na casa de alguém, pode passar, Jefinho. Você chega na casa de alguém e diz assim, rapaz, você chega na casa de alguém, pode passar, Jefinho, aí. Jefinho morreu. Você chega na casa de alguém, na hora do jogo do seu time, bora, Jefinho, pegou no sono. Na hora do jogo do seu time, que não pega lá na sua TV, que é um jogo pelo Premiere, por exemplo. Jefinho foi diminuir o slide. Cadê foi não, que acabou o slide. Sim, esse é o último? Parou nesse. Ah, e eu aqui procurando aqui mais exemplos. Mas enfim, deixa eu usar um exemplo aqui que não está no slide. Eu chego lá em Jefinho, eu moro vizinho a Jefinho, um exemplo. Aí eu chego lá, tem jogo Flamengo e São Paulo, final. Só que vai passar somente no Premiere. Aí na minha TV não pega Premiere. Aí eu chego lá em Jefinho, na hora do jogo, a TV tá desligada. Aí eu digo, vixe, rapaz, vai já começar o jogo, ó. Quer dizer, Jefinho vai subentender pela minha afirmação de, eita, vai já começar o jogo, ó. Ele vai subentender que eu quero assistir o jogo na casa dele, que ele liga a TV que está desligada. Então, subentendidos são insinuações que você pode captar a partir de afirmações. Né? Como no caso, tá calor, aí você vai ligar o ar-condicionado, o ventilador, né? Você identifica naquela frase, naquela afirmação, um certo pedido. Isso é subentendido. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí os operadores e os pressupostos subentendidos? Ficou claro aí para todo mundo? Tranquilo? Show de bola. Pronto, perfeito. Tranquilo. Estão falando tudo que sim, tá tranquilão. Só alegria. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, proveitosa a aula, vocês tenham conseguido compreender. E possam... Ok, LC, por aqui. Valeu, jovens. Show de bola. Roberto, eu não corrijo, porque eu não estou tendo tempo. Inclusive, alguém me pediu. Olha, Ednada aí. Ednada e Bruna.